Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também em São José dos Campos. Vamos aos destaques desta edição. São José multa áreas de descarte irregular na cidade. Vereadores cobram por fiscalização e consciência, já que os locais servem como criadouros do mosquito da dengue. Procura por transfusões de plaqueta dobrou nas últimas semanas e Banco de Sangue alerta pela necessidade de doadores, alta reflexo da epidemia de dengue. Câmara concede medalha Cassiano Ricardo ao psicanalista Douglas Brito. Honraria serve de reconhecimento aos trabalhos profissional e social realizados pelo homenageado. São José inaugura o primeiro bike point da cidade. Projeto aprovado quer ampliar o número desses locais em São José, que oferecem diversos serviços aos ciclistas. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. Ainda vamos falar de cultura e datas importantes. Dia Nacional do Choro faz parte do calendário de eventos de São José dos Campos. E você é o nosso convidado para um passeio pela história e pelas memórias de pessoas que têm o Parque Vicentina Aranha no coração. O espaço completa 100 anos. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Os projetos aprovados na 21ª sessão do ano foram homenagens a moradores falecidos que vão ter os nomes eternizados na cidade. A primeira proposta, apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro, denomina uma área verde localizada no bairro Jardim República, de área verde José Hélio Esteves. O homenageado se mudou para São José aos 18 anos e fez carreira e história em nossa cidade. Atuou na construção civil como mestre de obras e foi responsável por diversos empreendimentos e condomínios do município. Também de autoria do vereador Fabião Zagueiro, o segundo projeto dá o nome de Jorge Fernando Rosa a uma viela também do bairro Jardim República. Jorge foi funcionário da Urban e morou 20 anos no bairro Campo dos Alemães. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara foi palco de um evento cheio de ritmos, sons e performances para marcar o Dia da Dança. Artistas, dançarinos e muitos profissionais da área se reuniram para falar da importância dessa arte e do apoio do poder público. Falando em apoio, um projeto em tramitação na Câmara quer incluir a data no calendário oficial de eventos da cidade. Não importa o ritmo, a dança é uma manifestação cultural que contagia todos. E o plenário da Câmara foi palco do primeiro encontro de dança, arte e cultura. 16 grupos da cidade se apresentaram, mostrando o amor e a dedicação por essa arte. Entre os participantes, dançarinos de todas as idades. A Miriam foi uma delas, e além de ser dançarina, ela também é professora de dança do ventre para mulheres com mais de 60 anos e destaca a dedicação das alunas para aprender todos os passos ensinados durante as aulas. Para as minhas alunas é um novo momento, uma nova descoberta e o momento de se descobrir bailarinas após 60 anos. Então, para mim, quando elas conseguem vir no palco, quando elas trabalham o figurino, quando elas se dedicam a decorar a coreografia, eu vejo que ali há uma superação pessoal de cada uma. A Aline é bailarina e desde 2021 tem um estúdio de dança, onde ensina movimentos de diversos ritmos, principalmente os relacionados à cultura de rua. Envolvida com a cultura há 21 anos, ela diz que a dança salvou a vida dela. Quando eu estava em 2015, eu sofri um acidente de bicicleta e onde disseram que eu já não podia mais dançar. Não pode mais dançar, eu trinquei 3 ossos do pescoço e teoricamente eu não podia dançar mais mesmo. E aí comecei aos pouquinhos, e eu olhando falando, meu Deus, essa menina não para de dançar, como é que vai fazer com ela com esse pescoço? E aí foi indo, até que eu falei, não dá mais. Então assim, ou eu surto com o fato deles disserem que eu não posso dançar, ou eu vou à luta. E eu fui à luta. E aí em 2017 eu me formei em danças urbanas e jazz numa academia e depois segui o meu rumo. O encontro foi organizado pela vereadora Juliana Fraga, que é autora de um projeto de lei em tramitação na Câmara, que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Dança, a ser comemorado em 29 de abril. Para a parlamentar, a criação da data foi um pedido de pessoas envolvidas com a dança na cidade.
Na verdade, veio a ideia das professoras mesmo, que já tem o Dia Mundial da Dança, e elas sugeriram de colocar no calendário oficial do município o Dia Municipal da Dança. Então, elas trouxeram, a gente apresentou o projeto, está em tramitação. Eu espero que seja votado em breve e que seja aprovado. Na justificativa do projeto, a parlamentar defende que, por meio da dança, é possível criar experiências significativas para quem pratica e também reconhecer a grande importância cultural, social e educacional dessa arte. Estando no calendário oficial do município, você promova, o município promova, divulgue e nisso até mobilize as academias, elas mesmas têm um incentivo para que nesse dia se apresente, tenha mais eventos para apresentar as danças e incentivar desde crianças até idosos a dançarem. Então, a ideia é essa, fazer uma atividade física e a dança é uma ótima atividade. E para quem tem uma relação inseparável com a dança, a criação do Dia da Dança em São José é uma forma de fortalecer o cenário na cidade e atrair mais pessoas para essa atividade. A dança representa tudo para mim, né? No momento assim que eu mais precisei, ela que me acolheu, ela que me abraçou, é aquele momento assim do meu dia que quando, né, tudo tá dando errado, eu chego ali e esqueço tudo. Então a dança para mim ela é um instrumento de transformação. Eu acho que se todos pudessem, né, descobrir a dança desde jovem, nossa, acho que o mundo estaria mais completo, porque ela realmente vem agregar e trazer para nós um leque de opções e de possibilidades incrível. Dias como esse tem que ser motivado, tem que acontecer com mais frequência. A nossa dança precisa ser vista. Não é só dentro de uma academia ou num palco, né? Muita gente aqui hoje falou assim, nossa, de onde vocês são? Pô, a gente tá aqui do ladinho, como é que não sabe de onde a gente está? Né? Então, falta um pouco disso. E tendo momentos como esse, tenho certeza que a visibilidade para todos virá. E a epidemia de dengue também impactou o Banco de Sangue de São José, que está com baixa no estoque em função do aumento das transfusões de plaquetas, que dobraram no espaço de 20 dias. Essas transfusões são necessárias principalmente para pacientes que desenvolvem a forma grave da doença, e por isso o banco reforça a importância de doações. O trabalho no Banco de Sangue de São José dos Campos não para, mas a quantidade de doações não está em um nível confortável. É que nas últimas semanas, a demanda por plaquetas para a realização de transfusões cresceu 100%. Boa parte para atender pacientes com dengue. O atendimento ele tem se mantido com cirurgias eletivas, com os pacientes crônicos, principalmente pacientes de câncer no sangue, como a leucemia, mas já com essa epidemia, né, já desde fevereiro, o consumo, vamos dizer assim, o número de transfusão dobrou. Então a gente que utilizava em média 50 bolsas de plaquetas por dia, temos transfundido algo em torno de 100. Então a gente precisou aumentar a doação de sangue, principalmente a doação de plaqueta, para acompanhar essa demanda e garantir o atendimento de todos os pacientes. Além da necessidade que subiu, muitos doadores que tiveram dengue estão temporariamente impedidos de doar, o que acende o sinal de alerta. As plaquetas são fragmentos celulares produzidos pela medula óssea. Elas circulam pela corrente sanguínea e auxiliam na coagulação. Durante uma infecção viral como a dengue, o corpo libera toxinas que podem comprometer a produção do componente. Na medula óssea é onde se produz os leucócitos, onde se produz as plaquetas. E o vírus agindo ali, ele vai diminuir a produção dos leucócitos, por isso que as pessoas com dengue elas têm os leucócitos baixos e a plaqueta também, ela vai diminuir a produção de plaqueta. Além disso, existe o organismo forma anticorpo antiplaqueta, e também, então esse anticorpo antiplaqueta destrói a plaqueta. Além disso, existe um emplaquetamento do vaso, ou seja, as plaquetas elas aderem à superfície dos vasos e elas não ficam na corrente sanguínea, né? Elas não ficam ali circulando, então isso propicia o sangramento. Em uma doação convencional, uma bolsa de sangue produz uma unidade de plaqueta. Significa que são necessários 7 doadores para realizar uma transfusão em um paciente de 70 quilos. Isso porque a cada 10 quilos deve ser usada uma unidade de plaqueta. Por isso, outro método de captação, chamado de aférese, e que coleta só as plaquetas, é mais eficiente. O voluntário precisa atender aos critérios para esse tipo de doação. O doador, para fazer doação de plaqueta, tem que pesar acima de 60 quilos, ele tem que ter veias calibrosas em ambos os braços e precisa ter uma contagem de plaqueta bem alta.
que pelo menos algo em torno de 230, 250 mil plaquetas para cada ml de sangue. Então é uma contagem alta e a gente precisa fazer esse teste antes mesmo da própria doação. A transfusão de plaquetas é indicada para pacientes que desenvolvem a forma grave de dengue. O tratamento é necessário para controlar as hemorragias. Mas a gente sabe que essa diminuição na produção, nas plaquetas no organismo, né, na corrente sanguínea, faz com que propicie o aparecimento de sangramentos, grandes sangramentos em grandes volumes, né? Então isso aí também é ruim, porque sempre também pode levar à morte. Então essa ação aí da dengue que a gente tem que ficar de olho para poder atuar na hora certa. Diante do aumento da demanda, o Banco de Sangue tem convocado voluntários para garantir os estoques. Ana Carolina é professora e fez questão de atender a solicitação. Está bem grave a situação das plaquetas, né? Então o pessoal está precisando bastante de doação, é importante. O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira e as doações podem ser feitas das 7 da manhã até as 12h30. A doar sangue é muito simples, basta a pessoa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que o menor sempre deve estar acompanhado de um responsável legal e que a primeira doação de sangue deve ser feita até os 60 anos. O doador deve pesar mais de 50 quilos, trazer um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior, não vir em jejum e, lembrando, estar em boas condições de saúde, não estar com algum processo infeccioso como febre, renite, bronquite, que a partir de agora começa a ser comum, né? A Câmara Municipal tem acompanhado de perto o atendimento nos hospitais e faz um apelo para que a população procure o banco de sangue. Então é muito importante a população assistir a TV Câmara, ouvir esse alerta e todos nós irmos doar sangue. E ainda no tema da dengue, vale reforçar os cuidados para evitar possíveis focos. Nada de deixar objetos acumulando água, viu? Mas não adianta a gente se proteger em casa se na rua as pessoas não têm respeitado. Aqui em São José, a Prefeitura tem multado e fiscalizado possíveis áreas de descarte de lixo. Só esse ano, 14 pontos foram autuados. Além da vigilância e fiscalização, os vereadores também cobram por mais consciência. Segundo a lei, todo cidadão é responsável por descartar de forma correta o lixo que produz. Mas nem sempre é isso que acontece, e vários pontos da cidade acabam ficando assim. Tem diversos tipos de descarte regular, tá? Ele pode inclusive ser em relação a líquidos, substâncias gasosas, substâncias sólidas, e todos eles são crimes de poluição. E estão previstos na legislação federal e na municipal. Para reduzir essas situações, a Prefeitura prevê multas para quem descartar lixo de forma irregular. A fiscalização é feita de 3 maneiras diferentes. Os valores são altos e o cidadão pode pagar até R$ 22 mil pela infração. Essa multa é de acordo com o volume de material descartado, o tipo de material, então é uma multa alta. E se a pessoa for flagrada despejando ou cometendo essa infração mais de uma vez, a lei prevê uma reincidência, ou seja, a multa pode ser o dobro do valor da primeira, então realmente é um valor alto que é justamente para punir pessoas que insistem em cometer essa irregularidade. Só neste ano, 14 locais foram multados em São José por descarte irregular. No ano passado, foram 23 autuações, que somaram R$ 500 mil. Além do impacto no meio ambiente, o lixo espalhado pelas ruas e terrenos pode influenciar também na saúde pública. Naturalmente, o papel de combate à dengue é de cada cidadão, mas quando há um descarte irregular, nós sabemos que isso pode favorecer ali um foco, um criadouro de vetores como o mosquito da dengue. Aquele material fica exposto ao céu aberto, chove e pode causar ali problemas para a vizinhança, para o bairro, para a cidade de maneira geral. Então nós temos uma preocupação em combater esse tipo de irregularidade, não só numa questão de estética urbana, mas também numa questão de saúde pública. Outro ponto de atenção devem ser os terrenos, públicos ou particulares, que tenham lixo espalhado. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 1.250 proprietários notificados sobre a situação de imóveis abandonados.
Realidade preocupante. A legislação, ela, em caso de endemias, né, ou de situações de risco, ela permite o acesso dos agentes de endemias em locais que estão com a pessoa ausente ou com a recusa. Tá? Existe uma lei federal, a nível federal, que permite isso, a entrada do agente de endemias, que é a Lei 3.301 de 2016. E dentro da esfera municipal, nós temos a Lei 9.243, que também permite a entrada, se for necessária essa entrada, né, se for uma situação de iminente perigo, a entrada do agente de endemias para a realização de varrições, de limpeza, inclusive podendo depois o custo disso ser passado ao proprietário. A solução para evitar o descarte incorreto é procurar os pontos de entrega voluntária, os chamados PEVs. Lá, a prefeitura dá o devido destino a entulhos e outros objetos. Os PEVs, eles acolhem uma série de materiais da construção civil até 1 metro cúbico, também madeiras, né, sofás, mobiliários velhos, restos de podas de árvore, enfim, são vários materiais que o PEV acolhe, ele pode ali receber. A multa para quem descarta irregular é pesada e ela vai gastar muito mais pagando essa multa do que o tempo que ela leva o PEV para descartar corretamente, além de ser uma questão de educação ambiental e cidadania. A questão do descarte irregular também é vista com preocupação pela Câmara, tanto que o tema é assunto de uma lei aprovada na cidade. A proposta do vereador Milton Vieira Filho autoriza as câmeras de monitoramento do CSI para auxiliar na fiscalização e combate ao descarte incorreto. Além da fiscalização, o Legislativo aposta em campanhas educativas para conscientizar a população sobre os riscos do descarte irregular. O nosso trabalho junto ao Poder Público, primeiro, é a conscientização. É mostrar para essas pessoas que o papel delas também é cuidar desse meio ambiente que é tão vital para todos nós. E uma segunda medida, que não é a ideal, seria doer no bolso. Aplicar multas mais pesadas, com reincidência ainda dobrada, para que as pessoas possam então ter consciência e não fazer mais o descarte irregular. E a gente vai agora para o intervalo, mas já voltamos, viu, para te mostrar como foi a sessão solene que concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao psicanalista Douglas Brito. Você também vai conhecer como funciona o novo Bike Point de São José. A proposta incentivou até um projeto de lei na área. Ainda tem o resumo da sessão de terça-feira, então não saia daí. E o Semana Legislativa está de volta e a gente abre esse bloco no tema do Legislativo. Eu te convido a acompanhar o nosso resumo da sessão realizada na terça-feira. Vamos ver quais foram os principais debates e também quais os assuntos abordados pelos vereadores durante o Pinga Fogo. Entre os documentos apreciados durante a 20ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e documentos diversos. Das indicações lidas em plenário, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. Já no Pinga Fogo, o primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, cobrou a oferta do transporte adaptado para pacientes com deficiência. Em um vídeo, ele mostrou as dificuldades de uma mãe que precisava atravessar um viaduto com o filho. Já na área da saúde, Petiti fez críticas à gestão da saúde e pediu melhorias no atendimento das UPAs e UBSs da cidade. A dificuldade enfrentada pela mãe para atravessar um viaduto com o filho deficiente também foi o assunto abordado pela vereadora Amélia Naomi. Segundo a vereadora, ela se propôs a levar para a Defensoria Pública de São José a situação da falta de transporte adaptado. Outra parlamentar a usar a tribuna foi a vereadora Dulce Rita. Em fotos, ela apresentou problemas de manutenção em uma praça do distrito de Eugênio de Melo e a falta de iluminação pública no Jardim São José 2. Dulce também destacou a necessidade de oferta do transporte adaptado e também reiterou a importância de procurar a Defensoria Pública. A fila de espera por cirurgias em São José dos Campos foi o tema abordado pelo vereador Dr. José Cláudio. Segundo o parlamentar, mais de 12.000 pessoas aguardam pelos procedimentos na cidade. Dr. José Cláudio anunciou que irá fazer ofícios e requerimentos cobrando agilidade no serviço.
Ainda no tema da saúde, o vereador Roberto Chagas questionou a gestão do contrato da prefeitura com o laboratório da cidade, que não estaria conseguindo atender a demanda de atendimentos. Roberto Chagas também destacou a inauguração do Hospital de Retaguarda de São José. A unidade irá atuar exclusivamente para internações. Falando de novos espaços públicos, o vereador Juvenil Silvério destacou a entrega da nova UBS do bairro Jardim da Granja. Ainda segundo o parlamentar, a atual gestão também estaria empenhada em outras obras de melhoria na saúde, como a reforma do Hospital de Clínica Sul e do Hospital Municipal, além da ampliação de UBSs. Quem também foi à tribuna foi a vereadora Juliana Fraga. A parlamentar repudiou a fala do deputado federal Nicolas Ferreira, que em um discurso falou que o país precisava de homens com mais testosterona. A vereadora avaliou a fala como machista e sexista e apresentou dados de violência contra mulheres. Já Marcão da Academia parabenizou a conquista e participação de atletas joseenses em diversas modalidades. Marcão também defendeu a inclusão de pessoas com deficiência no esporte e pediu mais apoio e investimentos na área. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E a Câmara concedeu a medalha Cassiano Ricardo ao psicanalista Douglas Brito. A honraria foi proposta pelo vereador Fernando Petit e serve de reconhecimento aos trabalhos de Douglas Brito no apoio a pacientes com transtornos mentais e emocionais. Douglas ainda é palestrante, autor de livros e realiza trabalhos sociais. Com muita música e muita dança, o plenário da Câmara recebeu uma cerimônia para a entrega de medalha Cassiano Ricardo em homenagem ao psicanalista Douglas Brito. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem com boas ações em São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Fernando Petit. O parlamentar destacou o trabalho do psicanalista e a importância do profissional, principalmente nos dias atuais. Costumo homenagear pessoas que fizeram e fazem muito por São José dos Campos. O Douglas tem um trabalho excepcional com os pacientes, tanto que um deles falou aqui, né? O Douglas, ele tem um trabalho diferenciado que ele reúne nas festas os pacientes. O Douglas consegue, né, com esse grupo forte, fazer com que todos se convivam. E como foi declarado aqui até por um dos pacientes que, né, foi o escolhido para falar sobre o Douglas, né? Quando eu cheguei até você, eu estava num turbilhão, né? Estava em um momento muito difícil da minha vida e graças a Deus deu tudo certo esse atendimento. Durante sua trajetória profissional, Douglas Brito sempre colocou em evidência o trabalho filantrópico em auxílio à população. Além de ser psicanalista, Douglas também é formado em teologia e fez especialização em neurociência pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O André foi um paciente do Dr. Douglas e relembrou como foram os 9 meses de tratamento com um psicanalista. Esse para mim foi o melhor investimento da minha vida, foi realmente eu ter procurado ele. E hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, como eu disse, né? Você consegue fazer uma leitura melhor dessas pessoas e você ter uma convivência numa sociedade um pouco melhor. Com o diploma e a medalha Cassiano Ricardo em mãos, Douglas celebrou o fato de ter recebido a homenagem ao lado de pessoas queridas por ele como amigos e pacientes. Eu aprendi muito mais do que ajudei pessoas, do que eu fiz os trabalhos sociais que eu faço esses anos todos. Eles me ajudam muito mais do que eu faço. Então, foi até um espanto para mim receber uma homenagem nesse sentido, porque eu acho que cada um dos que estavam aqui, todos que não estiveram aqui por N motivos também, eles me ajudaram muito nesses anos todos a ser quem eu sou. Douglas Brito também foi coordenador do GASPAN, o grupo de apoio aos portadores da Síndrome do Pânico e responsável pela ONG Associação Essencial, que fornece atendimento psicológico e pedagógico a jovens com dificuldades de aprendizagem e alfabetização. O homenageado ressaltou ainda o trabalho feito nessas entidades, principalmente ajudando os alunos com dificuldade nas escolas. A ONG, que foi a Essencial que eu criei e fui presidente por 15 anos, ela nasceu exatamente disso, de um paciente que chegou e tinha uma dificuldade de alfabetização e eu não sabia qual era o ponto que chegava a isso. Não era psicológico, era uma coisa pedagógica e por conta disso eu fui estudar sobre o assunto e acabamos montando a ONG, montei uma associação que virou ONG. Então isso foi um aprendizado, é um desses aprendizados que eu estou falando.
E essa notícia vai para os ciclistas, viu, de São José dos Campos. Nossa cidade ganhou um bike point que fica lá no bairro Urbanova. A novidade chamou a atenção e virou até mesmo um projeto de lei aprovado. Apresentado pelo vereador Marcão da Academia, a ideia é ampliar o número de bike points pela cidade, maneira de incentivar o uso de bikes e também dar mais segurança e comodidade nos trajetos. Pedalar é a paixão do Paulo. Começou aos 8 anos e nunca mais parou. Hoje é formado em educação física e dá aula de ciclismo de estrada. De hobby, a bike virou profissão e é também a principal condução dele. Minha locomoção para todos os lugares são feitos de bike. Então, em média por semana, são de 400 a 500 quilômetros pedalados, né? Então eu não paro de pedalar, eu fico o tempo todo girando em cima da bike. Entre trilhas e trabalho, é sempre bom contar com um espaço para descanso, hidratação e para cuidar da fiel companheira, a bicicleta. Para isso foi criado esse Bike Point, na Avenida Lineu de Moura, zona oeste da cidade. Assim, o Paulo e outros ciclistas podem ter mais facilidade na hora do pedal. Foi criado, especialmente não só para os ciclistas, mas também para os pedestres que caminham, nessa região aqui, como um apoio, um apoio como ponto de encontro ou mesmo uma parada para descanso, seja para beber água ou para descansar mesmo. Mas principalmente para os ciclistas, onde a gente criou algumas opções aí, de manutenção até para as próprias bicicletas, O espaço chama atenção. Ganhou esse desenho feito por um artista joseense. Aqui o ciclista também tem o apoio de ferramentas, mangueira, bomba para encher o pneu, além de água potável, inclusive para os pets. Facilidades que vão ajudar o Paulo até na limpeza das bikes, que ficam sujas com a lama das trilhas. A gente precisa de água, então, poxa vida, colocar uma água que é essencial para hidratação. Tem um kit de ferramenta, tem uma bomba, e eu acho que assim, o mais interessante é essa bomba estar aqui colocada, porque muitos ciclistas às vezes não têm condições de trazer uma bomba. Às vezes você vai para a represa, você pega muito barro, e aí muita gente hoje mora em apartamento, então tem essa dificuldade de subir com a bike suja para apartamento, tudo. E aí você tem a opção de pegar e tirar o excesso de barro aqui dentro, aqui no Bike Point, e poder estar tirando o restante da sujeira dentro de casa. E mais pontos como este devem ser instalados na cidade. É que a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que incentiva a construção de estruturas de apoio e emergência aos ciclistas, a exemplo do Bike Point do Lineu de Moura. Segundo o vereador, a ideia é que outros bairros possam ganhar o serviço. A gente vê o crescimento muito grande dos usuários de bicicleta na cidade, desde a pandemia, que foi onde fortaleceu muito, desenvolveu muito mais o investimento dentro do consumo dos praticantes de bicicleta, de algum ou esporte ou apenas de lazer. E ter essa estrutura vai fortalecer muito mais os adeptos, que a gente possa cada vez mais investir muito nas ciclovias ou na infraestrutura para acolher o pessoal que adora andar de bike, aí, os grupos de bike. A gente tem um carinho muito grande por eles e é por isso que através deles também vem essa proposta e a gente desenvolve esse projeto que a gente pode beneficiar cada vez mais nossa cidade. Atualmente, São José conta com 165 quilômetros de ciclovias espalhadas pela cidade, motivo que, segundo o vereador Marcão, reforça a necessidade de novos bike points. Além da comodidade e facilidade, o parlamentar acredita que as estruturas podem incentivar mais pessoas a usarem bicicletas, um transporte sustentável. É uma forma de incentivo, aquelas pessoas que gostam de caminhar, começar a falar, nossa, que legal, vamos até o local do Bike Points ali de tal região, vamos lá numa outra que também tem lá, vamos linkar uma outra, dá pra gente parar, a gente tomar uma água, a gente tomar um suco, a gente deixar a bike lá, fazer todo o que tiver que fazer a manutenção. Isso é muito bacana, Você é uma forma de se incentivar, e dar estrutura para aqueles praticantes que estão aí na nossa cidade. Na opinião do Paulo, quanto maior o apoio aos ciclistas, mais pessoas devem aderir ao ciclismo, algo fundamental para a saúde, lazer e bem-estar. Faz bem para a saúde pedalar, diminui o monóxido de carbono na atmosfera e, poxa vida, eu acho que, como diz um amigo meu, quem pedala é mais feliz. Nós vamos para o nosso último intervalo, mas na volta a gente fala de duas datas importantes para a cidade. O Dia Nacional do Choro, que está no calendário oficial de eventos de São José, e os 100 anos do Parque Vicentina Aranha. A festa é neste sábado. A gente volta já.
E voltamos com Semana Legislativa. E olha só esse número, hein? Em pouco mais de 10 anos, a região oeste de São José dos Campos, que contempla bairros como Aquários, Urbanova e Jardim das Indústrias, teve alta de mais de 50% no número de moradores. Essa informação veio do IBGE, que divulgou a população da nossa cidade por regiões. Muito mais do que números, esses dados são fundamentais para o planejamento urbano e a construção de políticas públicas. Nos últimos 10 anos, a paisagem da região oeste de São José dos Campos mudou bastante. Aos poucos, surgiram prédios, condomínios e o número de moradores disparou. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2022, essa é a região da cidade que mais recebeu habitantes na última década. Hoje vivem aqui 64.482 pessoas, alta de 56,5% na comparação com o censo de 2010. A segunda região que mais cresceu foi a Sudeste, com 62.541 habitantes. O aumento foi de 36,55%. O crescimento na Zona Oeste decorre dessa área de ocupação daqueles parcelamentos, daqueles loteamentos que haviam sido aprovados anos atrás. Então, agora experimentou a ocupação dessas áreas. A região Sudeste, da mesma forma, e foram as duas que mais apresentaram 56%, 36% de incremento na sua população. Mesmo com esse crescimento, a Zona Sul continua sendo a mais populosa do município, com 237.572 habitantes. Em seguida aparece a região Leste, que hoje concentra 181.463 moradores. E é essa faixa leste da cidade que apresenta o maior potencial para a expansão, por conta das aprovações de loteamento. A Via Cambuí, a maior obra viária da história de São José dos Campos, é um forte fator de indutor às novas ocupações. Então, o próximo censo, logicamente, que vai apontar, né, o crescimento populacional da Zona Leste em razão desse investimento da Via Cambuí, que facilitou a mobilidade, que abriu novas áreas, aqueles vazios urbanos, né, que ocorria na Zona Leste. É a próxima frente aí que vai experimentar um percentual grande de aumento. De olho nesse crescimento, Michel comprou um terreno no bairro Sete Ville há 4 anos. O crescimento trouxe uma oportunidade de negócio e ele construiu uma academia. O empresário tem acompanhado o aumento no número de habitantes e acredita que ainda há muito espaço para expandir. A princípio, quando eu vim para comprar o terreno, realmente não tinha nada aqui ainda, né? Algumas ou outras casas aí que estavam em construção. E com o decorrer do tempo, assim, junto com o crescimento da academia, a gente consegue ver que é uma evolução muito grande, né? Famílias não param de se mudar para cá, construções não param, né? Assim, na avenida também tem bastante comércio que está se iniciando aqui junto com a gente. Então, realmente é uma área assim, bem promissora de São José dos Campos, né? Essa ampliação das áreas do município exige planejamento do poder público. O documento que orienta o desenvolvimento urbano da cidade é o Plano Diretor, que estabelece parâmetros para o crescimento sustentável, com a garantia de infraestrutura que propicie qualidade de vida para a população. E o plano diretor ele tem esse papel de regrar o ordenamento da ocupação do solo, né, urbano, e a gente precisa que isso seja feito de uma forma bastante consciente. Porque a gente tem que entender que a gente tem que garantir a moradia para essas pessoas, mas uma moradia, né, de qualidade, uma moradia digna, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à educação, à saúde. Hoje a gente vê São José dos Campos esse tipo de serviço muito compactado. Região Leste, por exemplo, não tem uma oferta desses serviços considerável, nem mesmo as regiões do fundo da Zona Sul. Mas a gente vê que isso está muito concentrado na região Centro-Oeste aqui no município, né? Os 21 vereadores da Câmara Municipal acompanham todos os bairros da cidade e recebem as demandas dos moradores. As necessidades são avaliadas e discutidas com o Poder Executivo para que ações sejam implementadas. Os parlamentares também fiscalizam
se o plano diretor está sendo respeitado. A gente acompanha de acordo com o que até chega para os nossos gabinetes, né, em solicitações, em falando sobre a região, as nossas vistorias também em cada região, né, em cada serviço que a prefeitura também fornece aos munícipes, e também o crescimento da cidade, como vai se desenvolvendo, né, conforme chega empreendimentos, áreas de habitações vai crescendo, investimentos nas áreas comerciais, industriais, a gente vai tendo uma noção do tamanho do crescimento que aquela região vai se estabilizando. E é importante para a gente, através do plano diretor, através da lei de zoneamento, a gente poder construir junto à população o que a gente pretende para aquela região, ter um crescimento com qualidade de vida, com infraestrutura. Hoje, a população do município já soma 697.054 pessoas. O número representa uma alta de 10,7% na comparação com 2010. É a 30ª cidade mais populosa do país e a 9ª do estado de São Paulo. Ter acesso aos dados populacionais e ao recorte por regiões é um passo importante para a construção de políticas públicas. A cidade é um ser vivo que vai crescendo, vai se desenvolvendo. E cabe às secretarias entender nas suas políticas setoriais. Então, onde colocar um posto de saúde, onde precisa escola, creche, qual a infraestrutura de mobilidade possível, segurança. Então, essas políticas setoriais vão todas também sendo planejadas de acordo com esse comportamento de crescimento das várias regiões. E eu chamo a sua atenção para um assunto sério e que envolve a solidariedade. Uma medida da Justiça autorizou os cartórios a emitirem um documento eletrônico para oficializar a vontade de uma pessoa de ser um doador de órgão. Para os especialistas e para a Câmara, a medida pode ajudar a ampliar as doações e salvar a vida de quem espera por um transplante. A vontade de salvar vidas agora pode ser formalizada por meio de um documento oficial. Os cartórios de notas lançaram a campanha Um Só Coração e passaram a emitir a autorização eletrônica de doação de órgãos. Aqui no cartório de São José, em pouco mais de um mês, foram emitidos 16 certificados. A autorização eletrônica de doação de órgãos é um ato de amor ao próximo. É uma iniciativa do Colégio Notarial do Brasil que envolve todos os cartórios de notas e nós estamos disponibilizando um aplicativo onde o cidadão pode acessar e indicar quais órgãos ele deseja doar após o seu falecimento. Isso é um grande indicativo para a família, após o falecimento, aceitar a vontade do doador e realmente fazer cumprir a sua vontade. E é tudo bem rápido. O tempo necessário para declarar a intenção de doar não passa dos 5 minutos. Tudo é feito pelo aplicativo e-Notariado. Primeiro, a pessoa preenche um formulário listando o que tem a intenção de doar. Por último, vem uma videoconferência confirmando a autenticidade do processo. Preciso confirmar os seus dados pessoais para ver se está tudo certo. Você pode me falar, por gentileza? Andressa Aparecida Batalha Guimarães. Pronto, o documento foi emitido. Tudo sem nenhum custo. Com essa facilidade, o novo recurso tem dado resultado. Já são mais de 1.300 documentos como esse emitidos em todo o Brasil. A gente tem até uma funcionária nossa cujo pai recebeu um transplante há 14 anos. Então, ela estava até muito emocionada quando ela fez o dela aqui, dizendo que com este ato ela também pode proporcionar a outras pessoas que tenham a possibilidade de conviver mais tempo com um familiar, assim como ela teve. Se a gente não vai mais estar aqui nesse mundo e puder colaborar com outras pessoas para ter mais qualidade de vida e ter uma vida mais longa, por que não fazer isso, né? A campanha alerta para um problema complexo. Atualmente, são mais de 42 mil pessoas na fila para um transplante em todo o país. E só no ano passado foram 3 mil mortes de pessoas que aguardavam uma doação. Em São José, desde 2019, o Hospital Regional já captou 106 órgãos. Segundo o médico coordenador do setor de cardiologia, a relação com a família ainda é o maior desafio para aumentar esse número. Quando você tem uma situação de morte encefálica, a organização de procura de órgãos vai até o local e vai ter se o paciente for um paciente viável, vai ter uma conversa com a família, vai ter para saber se há anuência ou não.
e pode haver anuência ou não haver anuência. Mesmo assim, o médico acredita que o documento pode fazer a diferença nos próximos anos. Isso é algo que fica inconteste, sai do ambiente de achismo ou de opiniões para a gente poder ter algo escrito que pode trazer mais conforto para a decisão de todos os familiares. Então, se houver alguma divergência de opiniões, uma vez que tem algum documento escrito do paciente, isso, de fato, pode ajudar a dirimir quaisquer dificuldades. A Cristiane é um exemplo disso. Hoje, rever os documentos é como viajar no tempo. Ela precisava de transplante de pulmão e coração. Essa folha mostra o momento exato em que entrou na fila, fevereiro de 2021. Dali em diante, ainda viveria mais 1 ano e meio de espera. Dá um pouco de medo, porque é muito... Não tem uma coisa certa, né? Eles dão até um prazo, mas pode ir mais para frente ou pode adiantar. Mas é tudo uma questão de sangue, uma questão de tamanho, uma questão geral do corpo, do meu corpo ser compatível com o corpo do doador. Então, graças a Deus, eu tive sorte. O Café em Família agora tem um gosto especial. Quase 2 anos depois do transplante, a Cristiane retomou a normalidade da vida. É uma outra vida. Eu consegui me inscrever na faculdade, faço pedagogia, já trabalho na área. É uma realização de um sonho mesmo. A doação de órgãos e o apoio à vida são assuntos discutidos com frequência pela Câmara. Um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, em fase de tramitação, autoriza o Poder Executivo a implantar procedimentos que visam incentivar a doação de sangue, medula óssea, tecidos e órgãos na cidade. Já um projeto de lei aprovado, esse de autoria do vereador Júnior da Farmácia, autoriza a inclusão de texto de estímulo à doação de órgãos em receituários, encaminhamentos médicos, campanhas publicitárias e informativos. Todos os documentos dentro da secretaria que vai chegar para o paciente tem essa frase para estimular, para sempre a pessoa estar lendo, nada mais do que uma campanha. É uma campanha através de um documento que já vai ser entregue para o paciente. Então, a hora que ele pega aquilo, ele fala, nossa, que bacana, está aqui. Ele vai dar aquele link, opa, doação de órgão. E agora, com a questão do registro, lógico, vai ter campanha para tudo isso, né? Do registro em cartório dessa vontade pessoal e depois compartilhada com a família para não ter nenhuma surpresa no futuro. Para o vereador, a participação efetiva da Câmara por meio de campanhas e projetos de lei ajuda na conscientização da população. Uma doação, né? Uma doação para o próximo, né? A gente está falando de vida, né? De poder celebrar a vida daquele que necessita. Aquele ente que já foi embora, a gente, né, sempre vai ter os sentimentos, mas que fica um pedacinho dele ainda carregado em outra pessoa. E nesta semana foi comemorado um dia especial para a música popular brasileira. Dia 23 de abril foi o Dia Nacional do Chorinho, data que também faz parte do calendário de eventos aqui de São José, a partir de uma lei aprovada pela Câmara. Estilo marcante da história musical do país, o choro, que tem mais de 100 anos de existência, ainda cativa e emociona muita gente, incluindo os joseenses. Flauta, cavaco e violão, os primeiros instrumentos responsáveis por trazerem a melodia do choro. O gênero surgiu no Rio de Janeiro, no final do século XIX, a partir de versões abrasileiradas e inspiradas nos ritmos e danças africanas e europeias. Atualmente, o choro é considerado patrimônio cultural do nosso país. É um gênero brasileiríssimo, conhecido no mundo inteiro. Só para dar um exemplo, né? Tem clubes de choro em Portugal, obviamente, mas tem na Itália, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão e por aí vai. Então, assim, o choro ganhou o mundo, né? Então, é nada mais justo ter esse reconhecimento. Desde fevereiro, agora, desse fevereiro, né, de 2024, ele passou a ser patrimônio imaterial brasileiro. Então, é claro que é uma grande conquista.
Os músicos que executam as melodias do choro são conhecidos como chorões. É o caso do Luiz Paulo, que há mais de 20 anos se reúne em rodas no Vale do Paraíba para tocar as composições de grandes artistas do gênero, uma forma de manter viva a paixão pelo ritmo. Eu acho que é onde a gente fica mais feliz, com maior entusiasmo, é perceber que essa música a gente vai tocar. Eu nunca vi ninguém que chegue e fale assim, essa música aqui não está legal. E ao contrário disso, as pessoas realmente, normalmente, vêm nos agradecer, vêm nos dizer, isso aqui, poxa, obrigado, realmente é uma música que entra, ajuda a gente a ficar mais tranquilo, aquela coisa inexplicável da música, né? A marca registrada do chorinho é um instrumental, mas algumas composições ganharam letras próprias, como é o caso de Carinhoso, do Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê. Inclusive, a influência do músico foi tão grande para a popularização do gênero que a data do seu nascimento, em 23 de abril, se tornou o Dia Nacional do Choro. A Câmara Municipal reconhece a importância do ritmo como uma manifestação cultural. Por isso, aprovou um projeto de lei que incluiu no calendário da cidade o dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, também como uma data municipal. Uma forma de criar espaços públicos para que as apresentações musicais possam acontecer. É um patrimônio histórico imaterial do Brasil e a Câmara reconhecer e ter um dia do choro na cidade é para incentivar, para valorizar e para ampliar as atividades de chorinho na cidade, né? Porque isso pode proporcionar mais atividades desse estilo musical na cidade. E, inclusive, você tendo esse reconhecimento, você pode buscar parcerias, você pode buscar editais para comprar instrumento, para proporcionar rodas de choro, para poder levar esse estilo musical para as casas de cultura. Se há uma lei, há políticas públicas que olham para isso, né? E é claro que qualquer tradição, qualquer cultura, se houver política pública, ou seja, se houver recurso que dê, né, condição para esses artistas atuarem, levar essa cultura, ensinar, né, ou se apresentarem. Isso, através de políticas públicas, conseguimos levantar projetos para preservar a memória dessas pessoas, a cultura, as suas partituras, as suas gravações, né? A Raquel Aranha tem o bandolim como companheiro. Do instrumento saem improvisos e melodias de grandes artistas regionais e nacionais. Para a doutora em música, valorizar as rodas de choros são importantes para resgatar o passado, mas principalmente incentivar a formação musical nas futuras gerações. Imagina você ter um grande mestre do choro tocando e você está ali do lado podendo aprender humildemente, mas você vai escutando e eles também humildemente ensinam, né? Então é muito importante a tradição de rodas. Se não existir a roda, não existe o choro, porque o choro depende da roda, né? E hoje podemos dizer que o choro é de orgulho. Afinal, foi a partir deste ritmo que surgiram a bossa nova e o samba, uma musicalidade que leva a cultura brasileira para os 4 cantos do mundo.
E é neste sábado, em dia 27, o Vicentino Aranha completa 100 anos. A gente já mostrou no início do mês um pouco da história por trás deste parque centenário e agora fomos atrás de memórias e experiências de pessoas que têm uma conexão especial com o Vicentino Aranha. Esse local tão querido pelos joseenses também faz parte da vida de muita gente. É o que vamos te mostrar agora. A variedade de cores e tons faz do bosque um refúgio para os visitantes, um espaço para caminhada, para o descanso. O passeio pelo Parque Vicentino Aranha é hoje um convite à tranquilidade. A dona Nelma gosta de registrar toda a paz que sente aqui. Com a câmera na mão, eterniza cada momento. Eu estou acostumada a vir aqui, é um ambiente tranquilo, você pode sair com sua câmera aí, fazer as fotos, não acontece nada. Tem sempre um guardinha passeando para lá e para cá. E mesmo na pandemia eu vim assim mesmo. Estou sempre aqui para fazer meus trabalhos de fotografia, né? Enquanto uns vêm para praticar um hobby, outros vêm com o tempo contado. Mas por mais rápida que seja, a passagem por aqui faz toda a diferença. Sempre eu venho aqui no parque almoçar. É um lugar muito gostoso, natureza, horário de almoço. A gente trabalha, né, em prédio, fechado, ar-condicionado. É o momento perfeito. É o que a gente aproveita aqui. A maioria das pessoas que trabalham por aqui vem aqui almoçar. O Sanatório Vicentino Aranha foi inaugurado em 27 de abril de 1924, há 100 anos. Se tornou um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. Na década de 80, passou a abrigar um hospital geriátrico e foi nessa época que a Ludmila conheceu o local. Ela era filha de um médico e veio parar aqui por um mal-entendido. Meu pai trabalhava aqui no hospital e eu acompanhava ele durante as visitas com os pacientes. Ele passava as visitas, eu ficava passeando no hospital, que era basicamente um parque, onde tinha horta, tinham várias opções para os idosos ficarem trabalhando. Teve um dia que ele chegou em casa com um jaleco sujo de batom, e ele precisou se explicar, né? E ele contou que havia uma interna que tentou agarrá-lo algumas vezes, e aí a partir daí eu comecei a frequentar mais vezes o hospital, para a gente ficar de olho, né? Até o fechamento do hospital em 2003, Ludmila vinha para cá com frequência e passava a maior parte do tempo brincando. Por isso, tem um espaço presente entre as memórias de infância. Parecia que isso aqui era uma grande casa de vó, sabe? Com vários avós aqui e a gente interagia. Eu e meu irmão, a gente interagia com todo mundo, com os funcionários, com os idosos. Tinha uma horta em que os idosos plantavam e cuidavam, que abastecia a cozinha do hospital. Então era tudo muito sustentável, era uma unidade de saúde muito viva. Tem um pé de amora aqui que eu lembro de quando eu era criança, é um pé gigantesco. Não são todas as árvores, né, mas muitas árvores frutíferas estão aqui desde aquela época. Eu tenho 40 anos, então tem 30 anos atrás que eu vinha para cá, que eu frequentava. Então eu subia nessas árvores, dava um pouquinho de trabalho aí pro pessoal do hospital. O escritor e poeta Cassiano Ricardo era natural de São José dos Campos e frequentemente expressava a conexão dele com a cidade. Já no século XX, ele definiu São José como uma cidade de contraste entre a modernidade e a paisagem. E sem dúvida, essa é uma forma de definir o Parque Vicentino Aranha. Um espaço marcado pela presença dos joseenses e que mantém o vínculo com a história e com a natureza. A atmosfera é essa que inspirou a Viviane. Ela sempre passou pelo parque, mas desde 2018 a caminhada tem um significado diferente. O casamento dela com o Gilberto aconteceu bem aqui, na Capela Sagrado Coração de Jesus. Foi assim emocionante. Não tenho assim muito como mensurar para você a emoção de estar entrando na igreja com o meu pai fazendo a vontade dele, de estar selando o nosso amor ali, de estar se casando numa igreja que é parte do patrimônio histórico da cidade, né? Agora a história se inverteu. É a Viviane que faz parte da história do Parque Vicentino Aranha. Não deixa de ser agora parte da minha história, né? De fato, parte da minha história. Hoje o parque é um bem cultural tombado por lei municipal como setor de preservação. A Câmara reconhece o local como um dos responsáveis pelo desenvolvimento da cidade através dos anos. Realmente um parque que abraça a cidade e traz muita gente para participar. É importantíssimo incentivar,
ter recurso, para que cada vez mais amplie as suas atividades e traga pessoas de vários bairros da cidade que conheçam, porque muita gente ainda não conhece o Parque Vicentino Aranha, por incrível que pareça. Então, o Parque Vicentino Aranha é isso, ele traz essa diversidade no meio da cidade e chama a população joseense para estar lá, para participar de todas as atividades que ele proporciona. Ainda de acordo com a vereadora, o parque, que no passado foi um lugar vital para a saúde na cidade, continua sendo um espaço de cuidado e bem-estar. Tem caminhada, corrida, yoga, tem a parte de literatura, de música, de dança, de reciclagem. Então, assim, é muito diversificado, de produtos orgânicos. Então, o Parque Vicentino Aranha continua contribuindo para a cultura, para artes e para a saúde da população joseense. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook. Então segue a gente, se inscreva nos nossos canais, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você. Até mais!